Se você não tem mãe, encontre uma. Homenagem ao Dia das Mães. Eu queria contar para vocês que eu tenho uma mãe maravilhosa que me impulsionou para a vida e que me ensinou grandes e maravilhosas lições. E eu vou reconhecê-la já já. Mas eu quero contar para vocês que eu tive outras mães que também me impulsionaram, que me abençoaram, que me prepararam para a vida nas áreas onde a minha mãe não pôde. E eu queria estimular você a buscar uma mãe onde você possa encontrar esse carinho, esse cuidado, esse amor incondicional, esse alimento, esse porto seguro que a nossa mãe tem que suprir e que nem sempre dá conta. E eu queria contar aqui para vocês quem foi minha mãe e o que eu aprendi dela, quem é minha mãe e o que eu continuo aprendendo dela e o que a minha mãe será e o que a minha mãe será e continuará reverberando no coração de tantos filhos que ela teve, de tantas pessoas que ela cuidou e adotou como filhos e filhas. Eu queria colocar aqui as 10 principais lições que eu aprendi da minha mãe. A principal lição da minha mãe é a alegria. A alegria nasceu em mim numa ocasião em que a gente estava recém-chegada do Chile e queria desfrutar alguma coisa deste país porque havia sido uma imigração muito traumática. Ela tinha passado de esquerda e ela estava sendo perseguida pelo golpe militar e a gente teve que sair às pressas e buscando novos horizontes e oportunidades socioeconômicas neste país. Nós camelamos muito no começo, muito. E nós chorávamos para ter um momento de alegria, um momento de prazer, um momento de praia. E queríamos conhecer o Atlântico, que tinha magia de serem águas quentes, mornas, que convidavam a gente se banhar nele e desfrutar de uma água completamente desconhecida para nós. Nós conhecíamos o Oceano Pacífico, a corrente fria de Humboldt, onde você entra por 5 minutos e sai roxa. E a gente queria conhecer aquele mar maravilhoso do Brasil. Até então a gente só conhecia os calores sufocantes e a gente foi criando expectativa, criando expectativa até que o dia chegou. A minha mãe conseguiu com alguém, não sei como, um apartamentozinho em Santos. E nós chegamos, pai e mãe e 5 filhos, num apartamento que tinha um quarto. Quando nós chegamos, tinha um cheiro horroroso. Fomos ver, a privada estava quebrada. E havia número 2 lá. Havia vidros quebrados e havia sujeira por todo lado. E o meu pai disse, vamos embora. E a minha mãe disse, espera, vamos conversar, tá tarde, uma viagem de volta para Campinas não é tão fácil com tanta criança. Naquela época a gente podia andar todo apertado, todo emaranhado, então os pais e os 5 filhos tínhamos vindo juntos no carro, todos apertados, fora as malas, fora as provisões, para poder passar esse final de semana na praia. E a minha mãe disse, olha, as crianças estão com sono, estão com fome, a gente tem uma dificuldade aqui, como é que a gente vai fazer? Eles conversaram e falaram, vamos nos ajeitar e a gente dorme aqui, amanhã cedo a gente decide o que faz. E a gente começou a reclamar, tá frio, tá fedido, tá isso, tá aquilo. E a minha mãe falou, sentem aqui, crianças, sentem aqui. E nós sentamos no chão, em cima de uns micro colchonetes bem fuleiros, daqueles que você só vê em cortiço, na prisão, e ainda bem mal cheirosos. E a gente sentou naqueles colchonetes e ela falou assim, sabe o que acontece? E ela começou a contar algumas experiências que ela tinha passado.
muito difíceis, de quando eles perderam tudo, de quando eles tiveram que ser despejados da casa onde eles moravam, de dela na infância ter a vergonha de ter todos os seus móveis e a sua família colocados para fora porque não puderam pagar aluguel, sendo filha de um pai profissional, sendo filha de um avô rico e fazendeiro. E como que ela fez para ressignificar isso, superar isso, transformar em garra e em força para estudar. Começou a contar de outras crianças que tinham menos que nós, que passavam mais frio que nós. Começou a contar de pessoas que estavam sendo refugiadas, pessoas que estavam passando por problemas climáticos, por problemas de abandono, por problemas de guerra. E disse, olha, a gente tem que ser grato pelo que tem. E a gente tem que agradecer e se alegrar pelo que tem. Neste momento, a minha mãe cresceu como se fosse uma heroína gigante, cheia de luz, uma mulher que inundou meu coração de esperança. E naquele momento, eu decidi, eu vou ver o lado bom das coisas, eu vou ser grata, eu vou me alegrar por toda e qualquer situação que chegar à minha vida e vou ver o lado bom que eu tiver nessa situação. Essa lição para mim é maravilhosa, me acompanha até hoje. E há outras lições fortes, ela me ensinou a ser uma mulher forte, ela me ensinou a estudar, a conseguir independência financeira, a ter garra, a ser uma profissional, uma boa médica. Ela me ensinou, eu ouvindo quando criança os elogios naquela cidade onde ela era a única médica, uma cidadezinha pequena no sul do Chile, que não importava quanto dinheiro o paciente tivesse, ela pôde trazer transformação e ela lidava com grandes e pequenos, como ela dizia, temos que nos fazer grandes com os grandes e pequenos com os pequenos, como o apóstolo Paulo ensinou. Então ela andava com a esposa do prefeito, ela era a autoridade da cidade, em todos os lugares ia o prefeito, o padre, o pastor, ela e o diretor da escola. Eles eram as autoridades da cidade, mas a minha mãe falava com o mesmo amor e com o mesmo carinho com a filha do senhorzinho que vendia descalço o jornal na porta da escola ou da fábrica onde meu pai trabalhava e a mulher do prefeito. Então ela me ensinou a tratar as pessoas com dignidade, independente do que elas tivessem no bolso. Ela me ensinou também a amar incondicionalmente e saber que cada pessoa tem o seu tempo para amadurecer, para crescer, para se desenvolver, muito mais do que criticar, julgar e ver o lado errado da pessoa. Ela me ensinou a ser valente diante das dificuldades. Em todos os casos mais terríveis que a gente enfrentou nos primeiros anos de imigração no Brasil, tendo saído de uma cidade pequena, onde a gente era a família mais rica da cidade, onde a gente comia em prato com borda de ouro, nas festas, onde havia muita alegria, muita cultura, piano, tardes de domingo todos cantando, todos aprendendo, onde haviam festas e mais festas, com crianças, com adolescentes, com jovens, com adultos. E ela me ensinou a tratar bem as pessoas. Eu lembro uma vez que meus pais chamaram uma família de mendigos para se sentar conosco à mesa e a minha irmã caçula, bem pequenininha, uns 2 aninhos, começou a chorar e falou: tá fedido aqui, eu não quero comer perto dessa gente fedida.
E o meu pai falou: olha, é melhor você comer, porque senão eu troco você por uma dessas crianças. E a minha irmã ficou muito chateada e saiu da mesa chorando, esperneando. E a minha mãe, com muita sabedoria, falou: ninguém vai trocar ninguém, cada um tem seu valor. Nós somos gratos a Deus por poder ser fonte de provisão para essa família. Eles são lindos, são amados, são queridos, são bem-vindos. E a nossa filha também. Ela tem um lugar à mesa. E a gente pode chamá-la porque ela tem um lugar à mesa, como cada um de nós. E meu pai foi buscar minha irmãzinha e a trouxe no colo. E a gente trocou de lugar, se rearranjou. Eu era mais tolerante com o cheiro e fiquei mais perto da família. E ela ficou no colo do meu pai. Então são lições que a gente aprende e que valoriza para o resto da vida. A gente aprendeu a ter alegria e felicidade quando a gente teve muita abundância no sul do Chile e quando a gente não teve nada quando chegou ao Brasil. São lições maravilhosas que eu aprendi da minha mãe. Aprendi também a ficar com o parceiro da vida, mesmo quando ele está doente, mesmo quando ele demenciou, mesmo quando ele se perdeu de si mesmo, mesmo quando ele começou a maltratá-la e ela decidiu não colocá-lo no asilo, mas ficar com ele até o final e montar uma estrutura de cuidado, de carinho, um rodízio entre os filhos para dormir com ele, cuidadores e uma estrutura que lhe proveu a morte mais linda que eu já vi na minha vida, uma despedida da vida triunfal e maravilhosa com todos da família, netos, bisnetos na barriga, todos se despedindo de um pai que teve defeitos, mas que teve qualidades e que a minha mãe soube honrar, coisas que ela aprendeu a fazer durante a vida. Ela não honrou sempre, mas ela aprendeu e honrou no final. E para nós e para mim essa foi uma grande lição. Agora, eu tive outras mães que supriram as deficiências que a minha mãe apresentou. Eu tive, e quero dar honra aqui, à mãe que foi a Jagita, que foi a minha primeira empregada, a minha primeira babá. A minha mãe era a única médica da cidade, trabalhava muito, saía de madrugada com a ambulância. E a gente tinha uma babá, uma empregada maravilhosa que chamava Jagita, que quer dizer Dodói. O nome dela era Carmen, mas como ela vinha quando a gente pulava do balanço e ralava o joelho, quando a gente caía e se machucava, ela vinha e dava beijinho e falava: Dodói passou, Dodói passou. Então a gente a chamava de Jagita, porque uma das coisas mais deliciosas que a gente tinha era o colinho dela depois que a gente se machucava, o beijinho dela no nosso machucado, e entender que o beijo materno é capaz de curar muitas feridas do corpo e da alma. Então eu honro e agradeço a minha babá, a empregada Jagita, que me ensinou o valor do beijo materno. Eu quero honrar aqui e reconhecer o aprendizado que eu tive com a minha avó, que me deu uma lição materna quando ela olhava para cada um dos olhos e falava: filhinha, olha aqui, isso aqui a vovó fez para você. Podia ser um prato de sopa rala, cheia de formiga que ela nem enxergava mais, mas ela fez para mim com amor. E esse poder materno de fazer cada filho se sentir único, especial, amado. Eu me sentia a própria rainha na casa da minha avó. Ela me pegava pela mãozinha e falava: filhinha, olha, isso é para você. Eu fiz com todo amor. Às vezes era uma cenourinha picada e mais nada.
e não tinha nada mais na geladeira dela. Mas era para mim, com amor, e aquilo enchia meu coração de alegria. Eu honro a minha avó que me ensinou essa capacidade de me sentir, de fazer a sua filha, no caso eu, que a tomei como exemplo materno, me sentir única no mundo. Eu quero honrar aqui uma mãe maravilhosa que eu tive, que foi a tia Collie, que era obstetriz com quem a minha mãe operava, com quem a minha mãe atendia. Ela era responsável por todos os partos normais, por todo o pré-natal normal, pela pediatria normal, pela puericultura normal. E ela nos adotou como filhas, porque ela não tinha filhos. E ela me ensinou o poder do cuidado no leito do paciente, a conversa, tirar as coisas da alma para fora, chorar o que tem que se chorar, pedir perdão quando se tem que pedir perdão e olhar para a lição aprendida da desgraça, para o empoderamento feminino, não no sentido de levantar o nariz para o orgulho, cheio de orgulho e vencer todas as dificuldades pelo orgulho, mas da humildade de aprender a lição que teve que aprender e levantar a cabeça porque aprendeu a lição e está mais preparada para a vida. Isso ela me mostrou de diversas vezes, com brincadeiras, com reconciliações, mas principalmente quando ela acolheu uma mocinha que tinha acabado de provocar um aborto e a conduziu a um auto-perdão, a um pedido de perdão ao autor da vida, a uma liberação de perdão para si mesma e para a sociedade que a estava condenando. Ela fez o cuidado dessa pacientinha e depois ela falou: se você se perdoou, se você pediu perdão, você está pronta para a vida. Você aprendeu a lição e vai em frente, minha filha. E eu achei aquilo uma lição maravilhosa. Eu quero honrar e agradecer a minha tia Loli, que foi a primeira vez que me levou para algo parecido com Hopi Hari Play Center ou Disney World. Ela me levou e me fez conhecer um mundo da diversão, da alegria, e a festa dela, a festa na casa dela, era sempre uma grande alegria. Essa mesma tia me ensinou o poder da reconciliação. Uma vez ela preparou um chá da tarde para as sobrinhas lindas e queridas que estavam virando mocinhas. A menina de 13, minha irmã mais velha, daí eu com 12 e a minha irmã que vinha com 10. E a gente, em vez de ser absolutamente linda e educada, a gente se agarrou numa briga daquelas que antigamente eram tão normais e hoje em dia tão fora de moda, da gente se descabelar no quintal da casa dela, né? Se jogar no chão e dar soco e dar pontapé. Hoje poucas famílias ainda têm essas brigas. Acho que eu vi só no Nordeste, numa viagem de medicina humanitária para a África. A gente continua vendo essas coisas aqui no Brasil, a gente pouco vê. Mas a gente estava brigando naqueles novelos de lã que se fazem de gritaria e soco. E ela ficou desesperada, nunca tinha visto isso no meio de nós e tentou nos separar. E aí ela fez a gente sentar e contou uma história do livro Mujercitas, que é Mulherzinhas, né? Eu não lembro a autora neste momento, mas é um livro clássico da literatura infanto-juvenil, e ela leu ali para nós um capítulo do livro e falou para a gente aprender o valor da parceria, do perdão, de como irmãs, uma outra se fortalecer e estar aí uma pela outra, apesar de qualquer briga, apesar de qualquer desentendimento. Aprender a liberar o perdão absoluto e a defender a outra e a se completar. E o capítulo que ela leu era quando as irmãs queriam ir juntas para a festa, mas só tinha um par de luvas e cada uma usou um par da luva.
e a outra ficou escondida embaixo do casaco. E as duas puderam ir à festa, dividendo o que tinham, perdoando o que estava errado e o que ficou para trás. E a gente aprendeu a virar parceira como nunca antes, na família, em casa. Depois vieram mais 3 irmãos e sempre um é pelo outro. A gente pode se matar na briga, mas depois se perdoa, pede perdão, esquece orgulho e a gente se defende com garras e dentes diante do mundo. E essa lição é aprendida da tia Loli. Eu queria agradecer e honrar a enfermeira Aurélia na Unicamp, que quando eu estava sofrendo muito na residência de medicina, ela foi uma mãe, me abraçou num plantão, chorou comigo porque eu estava chorando de desespero de ver uma paciente morrendo por uma complicação pós-operatória, e ela me consolou e ela me disse: o que não tem remédio, remediado está. Se ela já não tem mais cura para o estado dela, a gente tem que fazer a passagem dela valer a pena, se preparar para se encontrar com Deus e ir lá para consolá-la. E a gente foi e fez carinho na mão da paciente e perguntou para ela se ela estava preparada, o que acontecesse, se caso acontecesse, se ela tinha alguém para conversar, para liberar perdão. E a gente a conduziu para uma despedida da vida em paz. E foi uma das mortes mais lindas que eu já vi. Sem aparelhos, sem gritos, sem desespero. Foi uma morte em paz. E então eu agradeço essa enfermeira maravilhosa que me deu a lição de que nem sempre a gente consegue salvar vidas, mas que a gente pode consolar e cuidar até o fim. E o que não tem remédio, remediado está. E são muitas mães que eu tive. Eu queria honrar e reconhecer a minha mãe, tia Maria do Carmo, que é uma mãe até hoje. Ela é a mãe da minha melhor amiga do colegial. A gente fez cursinho juntos para querer estudar medicina. Hoje ela é pediatra. E a mãe dela me ensinou a pôr a mesa, a fazer um café da manhã de amor, com gemada, com carinho, com cuidado. Quando na minha casa só tinha um panelão de soja e se vira, negona, enfrenta a vida e vai estudar. Mas ela me ensinou a classe, me ensinou a elegância, me ensinou que era possível pôr uma linda mesa e desfrutar de um momento em família. E eu resgatei os valores que eu tinha no Chile e eu me senti mais completa, mais plena com ela. E falar em gente chique, eu queria agradecer a minha mãe americana, que é uma professora de gente excepcional para mais, de pessoas superdotadas. Ela montou uma escola para pessoas com QI elevado, chamava Academia da Excelência, lá nos Estados Unidos, em Colorado, em Denver. E ela inclusive tem cartas de agradecimento de ex-presidentes dos Estados Unidos no escritório dela, dizendo que as maiores lições da vida eles as aprenderam com ela. Ela chama Anne Marie Jackson, esposa do meu pai americano James Jackson, fundador do Project Cure, Projeto Cure, que é Commitment, Urgent Relief and Equipment, que um dia eu conto essa história, mas é uma coisa absolutamente maravilhosa, do maior projeto de atenção humanitária do mundo. Passou até a Cruz Vermelha. Mas Anna Marie, ela me ensinou a honrar o meu esposo. Ela, sendo doutorada, poderosa, riquíssima, bem-sucedida, dona de uma academia da excelência, morava numa mansão. Na casa dela tem
um rio que passa ao redor. Eles moram num castelo nas montanhas do Colorado e eles têm um rio onde tem uma ponte levadiça para decidir se eles aceitam ou não a visita que está chegando. E nós chegamos nessa ponte e eles nos receberam porque eu tinha sido a intérprete do esposo dela na adolescência e eles queriam comemorar os 25 anos de projeto. E eu disse para ela: estou passando por uma crise gigante no meu casamento. Nós ficamos uma semana com eles. Eu já o chamava de pai americano, mas eu não tinha intimidade com ela como mãe. Mas nessa semana, ela me disse: olha, eu tenho mais de 30 anos de casamento e você tem menos de 20 e você está em crise. Eu tive várias crises, mas eu quero te dizer uma coisa. A mulher não foi feita para peitar o marido e pisá-lo, embora nós estejamos sendo empoderadas pela sociedade para fazer isso. A mulher foi feita para honrá-lo e mostrar para ele o seu valor quando ele está perdido no orgulho, perdido na ganância, perdido no estudo, perdido em qualquer situação que o entretém na vida, enquanto ele não aprende o seu verdadeiro propósito de ser norte para a sociedade, de ser um exemplo para os outros homens, de ser o papel verdadeiramente de homem, que de fato o marido dela virou, né, e se tornou e é até hoje uma das pessoas que eu mais amo e admiro no mundo. Mas ela disse: às vezes o homem está distraído atrás do vento e não adianta a gente peitar e pôr o dedo no nariz e mostrar o seu erro e gritar com ele e querer usar as mesmas estratégias de guerra que nós usamos perante outras situações na vida com eles. O meu esposo é uma voz de autoridade na minha casa, então eu tenho que aprender a respeitá-lo e ser para ele a inspiração, a palavra de exortação cuidadosa, como o Espírito Santo faz com a gente. Ele nos mostra o erro, mas com amor. Ele nos mostra o erro e nos convence do nosso erro, por amor, nos atraindo para um lugar superior, para um lugar melhor, para um estado de comunhão em vez de guerra. Então ela me disse: nós devemos ser como o Espírito Santo é na nossa vida, convencendo com amor, ensinando com amor, mostrando o caminho com amor, sendo a voz suave, a voz mansa, a voz doce, que pode até mostrar o erro, mas com amor. Pode inspirar, impulsionar e fazer pedidos, mas com sabedoria. Ela me ensinou o valor de Provérbios 31 e me mostrou que ela tinha virado tudo aquilo. Eu vi na prática uma semana ao lado dela. Que mulher maravilhosa. Ela se tornou completamente a mulher de Provérbios 31. Na época que eu estive com ela, eu não aprendi a lição. Eu estava aprendendo. Eu estava questionando. Eu estava vendo o lado obscuro dessa face da honra. Na verdade, eu apeitei e disse: você é muito fácil honrar um cara que você tem do seu lado porque ele já te trata como rainha. E ela disse: ele não me tratou sempre como rainha. Ele aprendeu a me tratar como rainha quando eu aprendi a tratá-lo como rei. E
isso ficou dando voltas. Eu tive 1000 argumentos feministas, 1000 argumentos da minha impulsividade, da minha ira, da minha revolta contra essa questão da masculinidade sobre a minha vida, né? Quando eu fui namorar o meu marido, ele queria ser cavalheiro e abria a porta do carro. Eu falava para ele: você acha que eu não tenho mão? Ele ele me trazia flores. Eu falava: para que você matou uma plantinha para mim? Larga a mão, já estamos na modernidade, não preciso disso. Ele queria me proteger com guarda-chuva e buscar o carro para eu não pegar chuva. Eu falava: você acha que eu sou de açúcar? Dá licença, eu sou forte. Bem na moda de feminismo da minha mãe, com todos esses valores de mulher forte, de esquerda, poderosa, empoderada, não preciso dos homens, né? Mas essa mãe americana, ela estava me trazendo para um outro lugar. Na época, eu avaliei, pesei e ainda fiquei com o meu lado de empoderamento feminino completamente arrogante perante o meu marido. E foi em outras crises que eu vim aprender essa lição. Mas graças a Deus eu aprendi. Às vezes a gente demora mais, às vezes a gente demora menos, mas eu aprendi essa lição. E eu agradeço essa mulher grandiosa, poderosa, linda, madame, muito rica, mas muito, muito, muito humilde. Para com Deus, para com seu esposo, para com seu papel na sociedade. Ela é uma das mulheres que mais serve o povo necessitado. Eu li nos livros do James Jackson, né? Ele tem um dos livros, o primeiro livro que ele escreveu é The Happiest Man in the World, o homem mais feliz do mundo, onde ele saiu do lugar de um milionário vazio e oco para um lugar de homem humanitário, disposto a servir a sociedade, sendo um canal de bênção e transformação para o terceiro mundo, através do projeto Cure, que ele criou. E a esposa dele, a Anne Marie, sendo rica, ela foi com ele em viagens de medicina humanitária, dormir com ele no chão, coberta por uma cortina empoeirada que achou num canto, simplesmente para abrir caminhos para o projeto e melhor poder servir a humanidade. Eu vi essa Anne Marie ser humilhada diante de um rei da África, onde ele disse: você pensa que por ser americana você tem algum poder? Eu sou rei nessa cidade. E ela disse: pois não, rei, eu o honro e eu me humilho diante do Senhor. E ele ficou encantado com ela. Eu vi essa mulher subir no pódio da PUC e dar o maior discurso na pedagogia quando eu estudava medicina, dizendo que a nossa missão é ensinar pessoas a cumprir o seu propósito na Terra, a se conectar ao Criador e a se tornar canal de bênção e transformação onde a gente estiver plantado. Essas são as maiores lições que eu aprendi das mães da minha vida. Eu honro cada uma e eu agradeço pelo pedacinho de cada uma que habita em mim. E eu quero continuar sendo melhor mãe. E eu deixo a palavra final para aquela que não tem mãe, para você que teve falhas na sua mãe, que a sua mãe não teve o papel de cuidado, de carinho, de força, de impulsionamento para a vida, de amparo, de colo, de aconchego, de canção no ouvido, que busque quem puder lhe dar todas essas ferramentas na vida, para você ter mães que te inspiram, que te preparam para a vida, que te aconchegam, que te dão um porto seguro e que te fazem mulheres fortes, homens fortes também, para enfrentar a vida. Um grande beijo no coração. Feliz Dia das Mães.